Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada no dia 20 de junho. Hoje a nossa live é sobre homeopatia. O tema é final da vida e a homeopatia. Mas a gente sempre deixa aberto para dúvidas. O grande objetivo é a interação com todos. Então a gente começa conversando sobre um tema, mas o que a gente realmente espera é essa interação com todos, trazendo dúvidas independentes do tema. Essa live a gente faz sempre juntos, o Eduardo e eu. O Eduardo é meu marido. Nós somos médicos homeopatas, para quem não nos conhece ainda, então é um prazer recebê-los aqui. Eu estou adicionando o Eduardo, só vou pedir um minutinho para vocês. Boa noite, Josi. Não? Boa noite, Ricardo. Pronto, o Eduardo está aqui conosco. Então, o tema hoje é final da vida e a homeopatia. A gente vai conversar um pouco sobre vida, sobre morte e como a homeopatia pode nos ajudar, confortar esse momento, né? Nesse momento, né? Na verdade, também nos faz pensar, né? Esse é o grande intuito aí da homeopatia, é estimular a gente a nos conhecer, né? Boa noite, Nath. Então, a primeira pergunta que eu vou trazer aqui para vocês são duas, eu queria começar. A Vitória falou, estou com problema no celular. Vitória, você consegue assistir a live pelo computador também. Digita Instagram, aí nos procura lá no Instagram, você consegue assistir a gente pelo computador também, tá? O primeiro convite, a primeira pergunta hoje é... Como é que eu vou perguntar isso? Vocês conversam sobre morte com os amigos, com os familiares? Eu queria ver essa interação aqui com vocês no chat. Queria saber se vocês conversam, digam sim ou não, não conversamos sobre esse tema. A gente observa que muitas pessoas têm medo de conversar sobre a morte, preferem não conversar sobre a morte, né? Então eu queria saber de vocês como é esse tema. Vou aguardar aqui a participação de todo mundo. Então, para quem está entrando, eu estou perguntando, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, vocês conversam sobre morte com os amigos, com os familiares, com os pais, com os filhos? Não sei se está aparecendo para você o chat, Du. Tá. Então, eu estou vendo aqui o pessoal está começando a participar, né? A Josi falou, eu não converso. A Rosa falou boa noite pra gente, boa noite. A Cida falou que não conversa. A Andrea falou que conversa. Legal. A Nath falou, eu não, então não conversa e não gosto de falar sobre isso. Não me sinto bem. Tá bom. A Vanessa falou, às vezes falamos sim. A Sandra falou boa noite, a Valéria falou boa noite. O Ricardo falou, esse é um tema muito difícil de conversar. Eu evito. A Dorinha falou, eu converso e falo que a vida segue para quem fica e falo para meus filhos e eles ficam bravos. E Jenny falou boa noite. A Josi falou sobre o tratamento dela, mas eu vou deixar essa para o Eduardo, então depois vocês conversam. Saudações a todos, a Rosângela falou. Oi, Rô, beijão. Se existisse vida após a morte, a Vanessa escreveu. Como é depois da morte?
curiosidades como essa. Ah, então vocês conversam sobre isso. Muito boa essa vertente de conversa. Então, não, deixa eu ler mais esse. Florzinha, eu converso principalmente com meus filhos, devido aos problemas de saúde dos meus pais, e eles são muito apegados com eles. Muito bom. Então, a gente observa aqui, só pelos comentários, né, das pessoas, que no fim, a maioria evita esse tema, acha que esse tema é um tema muito difícil, é um tema muito pesado, e conversa um pouco sobre isso, né? E será que é importante a gente pensar sobre esse tema, né? Não quero ser repetitiva com essa palavra. Então vamos conversar primeiro sobre o que a gente entende sobre morte, né? A Vanessa falou, Nath, não gosto de mesmo de falar sobre isso. Opa, desculpa. Conta pra gente como é a visão de uma Fei sobre morte. Então, uma Fei é um patologista, a gente está sempre falando sobre ele, é um patologista que tem uma visão diferente porque ele foca muito no indivíduo, né? E tem uma visão sistêmica, vitalista, enfim, ele está sempre enxergando o ser no mundo, né? E essa dinâmica, né? Ele enxergava sempre a patologia como algo dinâmico acontecendo, né? Que é diferente aí da visão mais mecanicista, né? Que não está errada, como a gente sempre fala, né? Na nossa opinião é que a mecânica, raciocínio mecanicista existe, mas não é só isso, né? Tem um outro lado também. Então, enxergando a biologia como é, né? E baseado, como é uma ciência, né? E baseado em observação, ele, acho que a visão dele clássica aí, que a gente está sempre contando, né? Que acho que é um símbolo aí do que ele achava sobre a vida e a morte, ele algumas vezes conta-se, né? Porque a gente não conviveu com ele, mas o pessoal que conviveu conta que ele, às vezes, né, para preencher ali o atestado de óbito, ele falava para colocar causa mortis e esgotou-se a vida, e aí o pessoal começava a questionar por que ia colocar aquilo, né? Geralmente coloca ali parada cardiorrespiratória, e aí na segunda linha você coloca, não sei, um infarto, enfim, vai colocando lá o que aconteceu, né, com o paciente. E aí começava a questioná-lo, né? Falando, mas e aí? Ele não estava com câncer, ele não estava com pneumonia, esse paciente não estava, né? E ele falava, mas tudo isso aí ele tinha ontem também e estava vivo, né? Então é essa visão dele, né? Que bate muito com o Hahnemann, né? Sobre o fato do princípio vital, que existe alguma coisa a mais, né? Além da matéria, né, do raciocínio mecanicista e das reações bioquímicas, enfim, existe aí uma finalidade, né, para a vida e é isso que faz um ser vivo ser único e ter finalidades, objetivos, enfim, tudo, né? Até a gente pode pensar assim, né? O que é morte para algumas pessoas? Algumas pessoas respondem assim, é quando param os órgãos. Algumas vezes os órgãos estão lá, ainda funcionando, né? Mas acabou ali aquela energia que dá vida àquele corpo. Então, na hora que acaba a energia que dá vida àquele corpo, nós, médicos vitalistas, acreditamos que não há mais vida. Então, essa era a visão de Hahnemann, né? De todos os médicos que são vitalistas. Então, lembrando lá o vitalismo, né? Quer falar um pouquinho sobre vitalismo? Não, eu acho que é isso mesmo. Acaba aquele princípio, né? É o princípio que coordena, né? Então, se não tem mais um princípio coordenando, os átomos vão voltar para a natureza, né? Obedecendo às leis não de um ser vivo, né? Não com uma finalidade, né? Desse ser vivo, mas com, né? Os átomos voltam aí para a natureza, né?
as reações não direcionadas a um outro fim que não o dessa vida em particular, né? Então é isso, a gente vem né, da natureza e volta a ela. Os nossos átomos todos, né? A gente já falou sobre essa viagem que não é viagem, enfim. Nossos átomos vêm de estrelas, né? Começa lá com o hidrogênio, aí funde dois núcleos, enfim, vai formando os átomos de dois, né? Enfim. E aí isso explode, aí isso vem vai formando o universo, os planetas, né? Tudo. Então existe uma lei natural, mas que não tem uma finalidade individual, né? Que tem quando tem um princípio vital, né? Que nem a gente. Hoje a gente vai dar uma pincelada sobre a história, sobre algumas histórias também pessoais, então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas vertentes. O que eu queria trazer aqui é final da vida. O final da vida não precisa ser A morte, né? não, desculpa, não era isso que eu ia falar. Não depende da idade, tá? Então, eu, como pediatra, vivenciei situações com crianças e não depende de casos com câncer, né? Porque a gente vivencia isso com o idoso que está rígido e que de hoje para amanhã ele, né? Como que é a frase de McKay? Acabou-se a vida. Esgotou-se a vida. Então, independe da idade, né? Por isso que eu acho que é um tema que a gente tem que conversar, né? Então, daqui a pouco eu conto a parte aí da pediatria. Hoje, eu queria começar primeiro a gente falando sobre Sócrates, do que você... Não, acho que quando a gente vai pensar, né, sobre algum assunto, eu acho interessante a gente dar uma pesquisada que quem é mais inteligente, quem é um exemplo, né, de vida, enfim, são parâmetros, né, para a gente que tá aí, a gente que é comum, né? É bom a gente ter parâmetros melhores, né? Então ver o que as religiões, os filósofos, enfim, o que eles falam sobre o assunto, né? Senão a gente fica achando que inventou a roda, né? E tem algum, acho que tem alguns autores, enfim, tem bastante coisa, né, sobre esse assunto, porque, como dizem, é chavão, mas é verdade, a gente tem, uma das certezas que a gente tem na vida é essa daí, né? E dizem aí os psicólogos, né, que o mais normal é a gente começar a pensar em morte depois do meio da vida, né? Então, não tem problema a Natália não querer falar sobre o assunto, que ela é muito nova, né? Mas depois dos 40 e pouco, a gente é natural que venham os cabelos brancos, né? E a gente começa a olhar para o espelho e fala, nossa, com o seu Shohashi Takeyama, meu pai fala, tá com 92 anos, né? E ele fala, eu estou ficando velho. Que é uma palavra, que é uma frase muito sábia, né? Porque ele já está, mas está, cada dia ele fica mais velho, né? Então, é isso. A gente começa a pensar um pouquinho mais, porque quer saber o que vai, né, falar com os filhos, é isso que o pessoal está comentando aqui, né? E, enfim. Aí eu queria ler aqui só porque essa dualidade, né, conforme a gente vai ficando mais velho, essa dualidade a gente vai entendendo que faz parte da vida, né? Então, vida, morte, claro, escuro, enfim. O que é oposto, né? O que é oposto a gente vai vendo tudo que faz parte. Não, por isso que a Valda pinta o cabelo de preto. Tá bom. Mas você tem a alma jovem sempre vai ter, né, Valda? Quem te conhece sabe que é verdadeiro, que eu tô falando, não tô jogando confete, não. Então eu vou ler um trechinho aqui, porque o Sócrates, né, eu acho que a gente vai acompanhando os pacientes, né, que
os pacientes ficam doentes e falecem, né? Então, a Josi está falando que pinta de loiro. Então, eu vou ler aqui, porque assim, o Sócrates, ele que nem o Renato Russo fala, né? Ele era, lá na música dele, era santo porque sabia morrer, né? E o Sócrates, acho que foi isso. Ele sempre teve uma postura durante a vida e ele morreu do mesmo jeito que ele, do mesmo jeito que ele viveu, né? Ele não foi contra os princípios dele, nem aquilo que ele acreditava, né? E eu vou falar um pouco mais com as minhas palavras aqui, porque, porque alguém me sugeriu que eu fizesse isso. Aliás, não é só eu que sugere isso. A maioria fala, não fica lendo, que é chato, o pessoal dorme. E é verdade. Então, é isso. O Sócrates, ele foi, né, mais ou menos isso, que eu não lembro direitinho, mas enfim, o oráculo falou para ele que ele era o mais sábio entre os homens. Ele achou aquilo muito estranho, porque ele sabia que não era. E aí ele começou a fazer uma pesquisa de campo, vamos dizer assim, né? Ele começou, então eu vou falar com aquele cara ali que eu acho que é muito mais sábio do que eu. Ele ia conversando, né? Fazendo aquilo que a gente vê nos diálogos ali, né? Que ele não deixou nada escrito, não foi Platão. Mas enfim, a gente vai vendo que ele vai perguntando, e aqueles que, é o que ele diz, né? Aqueles que mais acham que sabem são os que menos acham, que é essa dualidade, né? Acho que o Vinícius de Moraes também já deixou naquela música dele, que ele fala: o homem que diz sou não é, o homem que diz vou não vai. Então, o pessoal mais sábio, né? Mais inteligente que a gente vai deixando aí todas essas dicas pra gente, né? Então eu acho que falar sobre a morte, na verdade, é falar sobre a vida, né? Porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai entendendo que e acompanhando, né, os pacientes que dão aí o privilégio da gente acompanhar até a morte, né? Até o falecimento deles, a gente vai entendendo que o desfecho, ele mesmo que seja um desfecho desfavorável, que pareça desfavorável, ele é sempre oportuno, né? Então, agora, os mais bonitos, na minha opinião, são aqueles que o indivíduo escolhe, ele consegue escolher, entre aspas, aí, né? Acho que não é só uma escolha, mas enfim. São os indivíduos que você vê que escolhem o momento de ir. Então, tem o exemplo né, de pessoas que viram que o melhor era ir naquele momento, porque ia dar trabalho para enfim, um estava brigado com o outro, e aí você vê que o falecimento da pessoa meio que resolve a dinâmica familiar, pelo menos parcialmente. Outra pessoa, a gente ouve, né, parentes comentando, a pessoa estava com, não sei, um problema super grave de saúde e teve alguma coisa, entre aspas, boa e acaba falecendo e a gente enxerga, né, como profissional de saúde, que aquilo, na verdade, poupou o indivíduo de muito sofrimento. Né? Enfim, acho que não vou ficar lendo, não vou resumir só. Sócrates foi isso, ele viveu, né, que nem eu estava falando, ele viveu sempre pesquisando, né, com a inteligência dele, pesquisando um, pesquisando o outro, e a conclusão que ele chega é justamente essa: eu sou o mais sábio porque, na verdade, eu não sei que eu não sei nada. Né? E essa é a postura que eu acho que a gente tem que ter durante a vida, né? Porque quem tem a humildade, não é à toa que as religiões todas pregam a humildade, né, além da caridade. E eu acho que a humildade não é para ninguém virar santo, porque ninguém é santo, né? Então eu acho que são regras para viver bem, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade porque a gente aprende mais, quem sabe, quem acha que já sabe, e é o que ele faz aqui, né? Quando ele fala assim, eu Sócrates, né? Ele fala assim, olha, eu vou fazer
Eu vou falar para vocês o que que vai acontecer, né? Na verdade, Sócrates, como sábio que era, ele lê, né, a dinâmica, né, de Atenas. Atenas era a cidade lá, super, entre aspas, moderna da época. Então, até Paulo, né, Saulo de Tarso, quando foi lá falar, né, achando que ia ter uma aceitação muito grande, na verdade eram os mais inteligentes e os que menos aceitaram, porque acho que já achavam que sabiam muito, né? Posso estar enganado, tem algumas coisas que eu estou falando que eu estou falando de cabeça, não fiz muita pesquisa. Mas o Sócrates ele faz essa leitura, né? Ele fala, ó, eu vou falar o que vai acontecer agora. E resumindo é assim, ó, vocês acham que sabem, né? E não estão se pesquisando, não estão se questionando, não estão se reformando, né? Eticamente, moralmente. Então o que vai acontecer é isso. Vocês estão, né? Me condenando para manter as aparências e as gerações que virão vão entender isso e vão criticar ainda mais vocês, né? Porque a vida inteira ele ficou questionando as pessoas e mostrando que elas eram ignorantes, elas não eram sábias, né? E o contrário, né? Os mais humildes eram os que mais aprendiam e que sabiam mais, porque, né, sabiam que não sabiam, né? Com essa humildade. O Einstein também fala isso, né? Quanto mais estuda, menos eu sei, né? Porque enxerga que tem muito mais coisa para pesquisar do que a gente sabe, né? Acho que a pandemia é um tapa na cara, né, de nós cientistas, né? A gente acha que sabe tanto e faz 2 anos que a gente está batendo cabeça, né? Então acho que é isso. Acho que a gente tem que viver dessa maneira, né? E outra coisa, né, sendo meio, até, não sei a palavra, mas a gente falou de humildade, que acho que é isso que o Sócrates, uma das coisas que Sócrates ensina, entre as várias, né? Que a gente tem que ser humilde para aprender mais, né? E eu acho que a gente tem empatia e ser caridoso, né? Também não é para virar santo, é porque quando você tem empatia, você compartilha experiências, né? Se você se importa com a dor do outro, você vai ter a sua experiência de vida, as suas dores, né? E o que você fez, né? Para transformar e se ressignificar, né? Essas dores em alguma coisa melhor, né? Em uma coisa boa. Você compartilha dores, né, o sofrimento e consegue, se você faz isso de coração, né, eu acho que você ganha em experiência, né? Então são duas inteligências, né? Se você é humilde, você ganha inteligência, conhecimento, e se você compartilha sentimentos e se importa com os outros, você compartilha inteligência emocional, né? Então acho que é isso, acho que falar de morte é falar de vida e como viver, né? Não sendo indiferente, não sendo. Acho que é isso que os grandes autores e as personalidades que a gente tem que se espelhar, né? A gente tem que se espelhar sempre em alguma coisa melhor do que a gente. Graças a Deus está cheio de pessoas que já foram e que estão aqui, que são melhores do que nós, né? Para a gente poder se espelhar e tentar imitar, né? O que é bom, né? Então tem o do Sócrates, depois quem se interessar é a Apologia de Sócrates, Platão que escreveu, né? Sócrates não deixou nada escrito. Depois tem o Testamento do Rodin, também, que ele vai falar numa linguagem de artista, né? De escultor, enfim. Mas todos eles, né, têm essa visão abrangente de falar da natureza, de falar do indivíduo, enfim. Tem essa visão que uma Fei também tinha, né? Freud também tinha, apesar de alguns limites, né? Então, sempre essa interação do todo do macro com o micro, né? E como essa, essa experiência se dá e qual postura ter, né? Que seja a melhor, né? Para a gente poder morrer escolhendo, né? Escolhendo como e quando morrer, se possível, né? Demais. É isso aí. Então, é o escolher como morrer, né? A homeopatia ela traz essa possibilidade, né, pro indivíduo, né?
Autoconhecimento, né? E mesmo nesse momento mais difícil, né, ela traz também a possibilidade da pessoa optar por ficar com os familiares, né? Mas aí eu acho que é para um outro momento. Acho que hoje a gente quer conversar mais sobre a vida do que a morte, né? Eu vou contar para vocês uma situação que foi oncológica, mas o objetivo depois eu trago, né? Depois no finalzinho da história. Quando eu estava cursando pediatria, né? A gente faz a especialização no hospital e a gente passa pela oncologia, né? Então, é o que eu trouxe no começo. A gente está conversando aqui sobre a fragilidade, não precisam ser casos oncológicos, né? Todo mundo vai passar por esse momento. Eu vou trazer um exemplo oncológico só porque foi uma coisa que me marcou, né? Eu tinha uma paciente que a gente acaba tendo algumas afinidades, né, com alguns pacientes, assim como os pacientes têm afinidades com os médicos, né? E quando eu passei pelo mês da oncologia, eu tive afinidades com muitas crianças. E tinha uma que, quando eu chegava, ela já gritava. Pronto, aí você... Tia Soraya, né? Tia Soraya, né? E eu fico... E todo plantão que eu dava, ela afundava. Então eu vivenciei muito aquela vidinha, né? E ela já estava numa situação mais importante da vida, da doença, né? E ela tinha líquido no pulmão. Então a gente tinha que drenar aquele líquido do pulmão para ela dar uma melhoradinha. E eu queria drenar aquele líquido todos os dias. E um dia, uma que tornou-se uma grande amiga, naquele momento era minha professora. Você falou também, já tô chorando. A Vânia, que por sinal, graças a ela, eu me tornei endócrino infantil, ela chegou para mim e falou assim: Soraya, que vida você está dando para essa criança? Gente, até aquele momento eu não tinha pensado nisso. Eu só queria que ela ficasse viva. E eu não tinha parado para pensar que viver é ter qualidade de vida. Então eu acho que hoje, quando a gente pensou no tema da live, não é para falar de morte. É para te convidar a pensar que qualidade de vida você está tendo. Que vida você está tendo. E a homeopatia, ela é exatamente isso, ela te convida a se conhecer. E na hora que você vai se conhecendo, se você ainda não pensou sobre isso, eu te convido a pensar. A vida que você está tendo, você está fazendo o melhor? Você está sendo feliz? Você está buscando o que te faz bem? Então era para esse rumo que eu queria trazer a nossa conversa. No fim eu não fiz aquela pausa de 10 minutinhos para relembrar, né? Mas é porque o assunto... Então hoje o convite é esse. Convido vocês a refletirem sobre esse tema. A gente já volta. Deixa eu só ver aqui os comentários. A Josi, né? A Josi falou assim: eu perdi meu pai no início da pandemia. Sinto muito, Josi. E não pude ir à despedida deles. Isso foi muito na pandemia doloroso. está sendo muito difícil mesmo. Que é um ritual, não deixa de ser um ritual importantíssimo. Né? Essa despedida, enfim, faz muita falta. E o estar, vamos aproveitar esse comentário da Josi, né? E o estar junto dos seus no momento, né? Então, outra, que é o conforto que a homeopatia pode proporcionar ao paciente, né?
Tem gente que opta não estar no hospital sozinho, numa UTI para falecer, né? Tem gente que opta por estar em casa junto dos seus familiares, né? E isso a homeopatia consegue proporcionar, né? Que é o que a gente falou que deixa para uma outra live, né? Deixa eu continuar lendo aqui. O Ricardo falou: quando entendemos que fazemos parte da natureza e deixamos nosso ego de lado, tudo fica mais leve. Muito bom. E o Galvão fala, eu não sei se é a frase dele, acho que é. O Galvão fala, a casa é o lugar de nascer e de morrer. Que legal. Que é o professor falecido nosso, né? É. Foi importantíssimo, né? Uma homeopatia nacional. Legal. E é um resumo, né? É isso aí, é o lugar da vida e da morte, né? Muito boa a frase. Às vezes falou, eu peço a Deus para morrer como uma lâmpada, apagar e pronto. Acho que a maioria pede de preferência isso. Dormindo, né? A Vanessa falou, eu também tô chorando. A Cida também. Bonitinho. A André falou, precisamos falar muito mais sobre isso. A certeza é que morremos. Muito bom, André. Ui, quase que eu cancelo aqui. Andréia, deixa eu só falar, acho que não tem problema, a gente já falou disso. A Andréia cuidou muito tempo do pai, não, né? Então, acho que esse assunto era bem presente. Por isso que ela conseguiu falou, pensar bastante. ela era muito presente, né, na vida dela. Né? Mas devemos falar sobre qualidade de vida. É isso aí. Então, a ideia da live era exatamente essa, Andréia. É trazer essa reflexão sobre... Vamos buscar... Desculpa falar isso, viu, André? Mas é que a gente, em outra live, a gente já comentou isso, né? Você trouxe o assunto, por isso que eu tomei a liberdade, tá? Desculpa. A Josi falou assim, a homeopatia veio na minha vida numa hora em que eu estava desacreditando que podia ter uma vida saudável. Mas a Josi, ela tem uma cabeça saudável, né? Aí fica... ela busca muito isso, né? A André até completou assim, ela tinha escrito assim, mas devemos falar sobre qualidade de vida, depois ela escreveu embaixo assim, quanto vivos. Legal. Está claro sua fala. A Marlene escreveu. Devemos viver com qualidade, humildade, caridade e amor. Ótimo resumo, né? A Lourdes falou, a perda é muito difícil. A perda a gente pode pensar aqui também que... Mas aí vai um pouco de encontro com o que eu acredito, que pode não ser o que vocês acreditam, né? A perda é um pouquinho da gente pensar na gente, né? A gente acaba pensando muito na gente, quando a gente perde, a gente sente aquela falta, né? E às vezes nem sempre para a pessoa é o melhor ficar aqui com a gente, né? Então a gente também tem que refletir sobre esse tema de perda, né? Mas vamos deixar para um outro momento. Mas é normal. Né? E todo mundo passa por isso. E todo mundo sente isso. Eu costumo pensar assim, né? Que, enfim, em algumas correntes aí de pensamento, né? Filosofia de vida, existem algumas pessoas que falam, né? E no meu entendimento, um exagero, né? Que a gente não deve ficar tal, né? Chorando, tal. Eu acho completamente normal. Né? Quando alguém vai viajar para o exterior, que você gosta muito, vai ficar 2, 3, 5, 10 anos lá, você não chora? Não, eu acho que não dá para ficar ligando para a pessoa que está viajando e falar, pô, volta aí, não consigo ficar sem você, volta, né? Não dá, assim não dá, não estou aguentando. Isso é uma coisa. Agora, você ligar de vez em quando e falar assim, nossa, você faz muita falta, pô, te adoro. Isso acho que só vai fazer bem, né? Se eu ficar emotiva de ir embora da chácara dos meus pais, imagina para o exterior. E essa história de chorar é isso mesmo. Eu, nas grandes perdas que vivi na vida, eu lembro que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia eu falava, eu sou espírita, eu acredito em todas essas teorias, mas hoje eu sou egoísta e vou chorar. Mas acho que não é egoísta. A Josi falou assim, eu estou aqui chorando, vocês me emocionam pelo carinho que tratam os pacientes. Mas a gente precisa desse carinho também, José. É
via de mão dupla. É. Josi, vamos só observar esse caso que eu contei da criança, né? Ela afundava só no meu plantão. Afundava é quando a criança, quando o quadro não vai bem, né? Dá uma pioradinha, né? Então você acha mesmo que era só ela que estava passando por aquele momento? Não. A vida me levava junto, né? Eu estava junto nesse momento, né? Então é um aprendizado mútuo. A gente sempre fala isso aqui, né? O aprendizado é mútuo. André falou a ética de escolher e não mais viver. A Cida falou assim, devemos amar mais as pessoas ao nosso redor. Cada minuto, porque depois a saudade é eterna. Eu acho que eu completaria aqui esse raciocínio da Cida com vamos viver cada minuto intensamente? Morte é a saudade do amor que fica. Que bonito. Ortotanância. Não lembro qual que é a definição, vou até por aqui. André podia trazer pra gente. A Dorinha falou, tem um tio e uma tia acamados sem falar porque acontece isso com as pessoas. É muito difícil ver um casal assim. Dorinha, eu acho que aí esbarra um pouquinho nas nossas crenças sobre vida, né? Eu acredito que tudo, nada é por acaso e que tudo é um aprendizado. E os aprendizados nós que escolhemos. Isso é uma crença minha, pessoal. Então, acho que cada um vai buscando a sua, né? Para entender a vida. A Josi falou, é verdade, a morte faz parte da vida. Como o Eduardo falou, é a única certeza. Deixa eu falar aqui que é ortotanase, que eu já tinha esquecido o conceito. Já. É o nome dado à conduta que os médicos tomam quando, ao ver que o estado clínico do paciente é irreversível, que sua morte é certa, permitem que o paciente faleça a fim de poupar-lhe mais sofrimento. Acho que é isso. E a gente entra num tema bem polêmico, mas eu acho que é isso. Às vezes a gente acrescenta sofrimento, né? Ao mesmo tempo a gente não sabe também se era melhor ter ficado, mas é muito complicado esse tema é muito polêmico e acho que a gente sabe muito pouco ainda sobre o assunto para conseguir decidir ou fazer um juízo assim, com certeza, né? Acho que a gente sempre vai ficar em dúvida, na verdade, se fez o suficiente ou se era melhor não fazer. Essa dúvida eu acho que a gente não tem uma resposta ainda, na minha opinião. Por isso que eu acho importante a gente conversar. Antes disso acontecer. Entendeu? Porque aí a gente já deixa claro o que a gente quer pra gente, né? A gente já... Mesmo assim. Não, sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. A Rô fala assim, viver um dia de cada vez. Viver da melhor forma possível. Esse é o convite, né, Rô? Obrigada. Dorinha, a perda é difícil, mas o mais difícil é ver a pessoa sofrer. E a gente também, né? Pelo menos eu. A gente não quer ficar, Deus que sabe, mas enfim, o que a gente menos quer é ficar acamado, doente, sofrendo. É isso mesmo. É difícil mesmo. A Josi falou que chora mais que até com propaganda. Graças a Deus, né? André... O problema é ser indiferente. André falou, doutor, agora eu cuido da minha mãe, que entende que será mais útil partir, enquanto não está nos dando trabalho. Ela acredita que não tem ninguém mais para se dedicar. Bom, uma vida inteira, mas não se dedicou muito, né? Até ela... Hoje passou uma paciente que perdeu, duas pacientes, na verdade, que ficaram viúvas mais ou menos recentemente. Ressignificar
a vida, depois da perda de uma pessoa tão próxima, demora, toma tempo e é muito complicado mesmo, né? Com o tempo Individual, né? é individual e com o tempo e a força, né, que vocês sempre falaram que ela tinha, eu acho que no tempo dela, acho que ela vai encontrar, sim. O Ricardo falou assim: a homeopatia foi um divisor de águas na minha vida. E hoje divulgo. Obrigado, Ricardo. E indico para meus amigos. Minha qualidade de vida melhorou muito, mas muito mesmo. Hoje eu me observo mais e estou mais forte. Então, é esse convite mesmo, né, que a gente acredita como paciente de homeopatia, né, que o tratamento homeopático faz. Na verdade, quem se cura e a homeopatia, ela catalisa, sem dúvida, ela catalisa o processo. Mas quem se cura é a própria pessoa, né? Porque, por isso que a gente está sempre falando, né? Olha, o conceito de saúde é individual, a própria pessoa que tem que buscar, a pessoa que tem que se observar. Então, é um tratamento mais trabalhoso, mas como o Sócrates mesmo fala, né? No julgamento dele, depois que ele já está condenado, é isso aí. Não adianta tapar o sol com a peneira, né? É melhor, né, a gente autoconhecimento e buscar sempre se melhorar, né? É difícil, dolorido, mas é um caminho mais verdadeiro, melhor para a gente, enfim. Eu achei que essa frase do Ricardo foi a melhor forma de acabar a live, né? Ele resumiu de uma forma linda que tudo que a gente conversou, né? Agora, se eu tivesse um outro celular, eu ia bater Tirar uma foto e pôr como a capa da live. Pena que eu não tenho aqui esse aqui, a gente não consegue. Ah, a gente consegue. Você. Ó, Flávio fala assim, autoconhecimento nos faz refletir o que nós queremos para a vida e para todos ao nosso redor. Putz, perfeito. Viver e não ter a vergonha de se ver, é isso aí. A gente ser a gente mesmo, né, Flávio? É isso. É isso mesmo. A gente poderia, a Van fala, a gente poderia ser menos apegado ou mais desapegado. Perfeito. Essa é isso que se chama maturidade, né, Vanessa? A gente vai ficando mais velho, a gente vai enxergando o que realmente dá valor à vida, né? A Maria está agradecendo, mas quem agradece é a gente sempre. A Cássia falou assim, devemos viver intensamente parecido com o filme. Passou esses dias de gerar uma filha para curar outra, sendo que ela não sou para a família que só queria curtir o último momento da vida. Não sei se puder colocar o nome do filme, né? Filme, legal. Traz pra gente. Temos que amar intensamente, é verdade. A Lourdes, né? A Lourdes falou. Josi, fico encantado com os resultados do curso. A gente também. A Valda. Eu quase morri quando minha mãe faleceu, graças a Deus que depois de uma depressão muito forte conheci um médico homeopata que me ajuda até hoje. A Valda. Não vou jogar confete, mas a Valda. Desculpa. A Valda foi super importante na minha vida. Depois, um outro dia a gente comenta isso, mas enfim. E ela sempre ajudou com. Depois acho que fica meio pessoal. Mas enfim, a Valda tem um lugar especial. A Josi fala, eu percebi que melhoro de umas coisas e aparecem outras, mas é como se meu corpo estivesse se limpando, perfeito. Que é o deslocamento de órgão de choque, né, que a gente estava falando outro dia. Sempre do mais profundo, né, para o menos... Isso, a via de cura, né, isso. A Dorinha. A homeopatia maravilhosa, nosso cara. É difícil, as pessoas não têm paciência, a homeopatia é perfeito, é isso aí. É mais trabalhoso, né? Esse trabalho, isso que a gente está fazendo o convite, porque a homeopatia faz esse convite, né? É isso mesmo. Dá mais trabalho, mas como diz o meu pai, de novo, trazendo meu pai, né? É mais melhor de bom.
E a Andrea está falando, não há palavras que conceituem amor incondicional. A vida que escolhe a caridade, como foi condutora brasileira, a oportunidade de praticar o amor. O amor não se define, se pratica, é verdade, verdadeiro. Muito bom. Nossa, estamos filosóficos hoje, né? Legal, muito, muito bom. Muito bom. 10 horas. Muito bom. Obrigado, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou reforçar então aqui o convite da live é te convidar a pensar sobre se você está sendo feliz, como você está conduzindo a sua vida, se você está buscando, como as meninas falaram aqui, menos apego, mais desapego, para ser feliz. Olha, a Van está falando que vontade de ser médico homeopata para conhecer mais a homeopatia, é muito legal. Mas não precisa ser médico, não. Acho que esse conhecimento e essas coisas que a gente está conversando, tenho certeza que vocês já fazem isso, né? Eu acho que em todas as profissões a gente tem a chance de fazer isso, que vocês fazem, na verdade, né? Vai, faz contato com as pessoas, se importa. Isso é muito mais do que. Enfim, é isso aí. Mas se quiser, faz medicina e vem fazer homeopatia. Aí vai ser melhor pra gente. Obrigada, a Valéria falou gratidão, a Josi falou obrigado, a Cida falou obrigada, a Josi falou boa noite. Boa noite. Ter parte 2. Vai ter parte 2, que já bolei o teminha da semana que vem, mas vou escrever daqui a pouquinho. Olha, a maioria não gosta muito, porque eu tenho que ficar lá de 10 em 10 minutos, o pessoal até reclama. Mas o resultado, nos casos agudos, é melhor mesmo. A vida é um sopro, Niemeyer, inspirar e viver, legal. Niemeyer é grande. Toda a solução mágica, não tinha lido essa. A gente que agradece muito, né? Gratidão, gratidão a todos. Beijos fraternos. Obrigada. Gente, muito obrigada por terem participado. Se puderem, nos ajudem na divulgação. E a gente vai continuar falando sobre um tema parecido na semana que vem, que é tempo. Não sei, vamos ver. Acho que é esse tema. Esse tema é legal. Ricardo, um abraço, hein? Beijo, gente. Obrigado pela presença. Bom descanso. Tchau, Valda. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Ricardo falou, né? Muito obrigada por mais esse momento. Muita luz. Um beijo, Ricardo. Obrigada.